O tic-tic-tac do meu coração tá batendo forte com o final da novela das 6, Além da Ilusão da Rede Globo. Fala aí pessoal, eu sou o Gabriel Lodge, esse é o meu canal Fala aí Gabs. Aqui a gente fala de novela, filme, série, livros, falamos de tudo e mais um pouco. Então se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve aqui no meu canal, curte esse vídeo, me ajuda muito na divulgação dele e me siga nas outras redes sociais, eu sempre tô postando conteúdo por lá também. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a novela Além da Ilusão, que terminou na última sexta-feira. Vamos falar os acertos, os erros e tudo que aconteceu nesse novelão que já ficou marcado. A novela foi lançada no dia 7 de fevereiro, tendo 167 capítulos, sendo que o último bateu recorde de audiência, que não se via desde 2018. Então ela já começa ficando marcada aí. Outro ponto importante que marca essa novela é a estreia da Larissa Manoela na Globo. Ela é a protagonista da novela, ela faz duas personagens, a Elisa na primeira fase e a Isadora na segunda fase. E também tivemos a estreia da Gabi Amarantos, a cantora, como atriz. E olha, as duas estavam muito bem nos papéis delas. E outro marco importante é que essa novela foi responsável por alavancar a audiência do horário das 6 da Globo, que estava embaixo desse a última novela deles. E bom, essa novela era para ter sido lançada um tempo antes, mas a produção acabou atrasando por conta da pandemia da Covid-19 e por conta disso, algumas mudanças aconteceram. Exemplo, a atriz que ia viver a Violeta, a mãe da nossa protagonista, seria a Cláudia Raia. Ela já tinha até sido confirmada no papel, mas devido à pandemia ela acabou se dedicando a outros projetos. Quem assumiu o papel foi a Malu Gali. Outro ator que tinha sido confirmado foi o Dan Stuba, que ia viver o vilão Matias, mas ele também deixou a produção e quem pegou o papel foi o Antônio Calone. A Heloísa ia ser interpretada pela Gabriela Duarte, que deixou a produção, e quem assumiu o papel foi a Paloma Duarte. E a Olivia foi confirmado que a atriz Marina Moskin ia ser a responsável por interpretar a personagem, mas ela deixou a Globo para assinar contrato com a HBO Max. E quem pegou o papel da Olivia foi a Débora Osório. Outras mudanças de elenco aconteceu, mas eu quis citar essas quatro porque esses quatro personagens são muito importantes para a história e eu não consigo enxergar outros atores senão eles fazendo esses papéis. A Malu Gali estava assim, perfeita como a Violeta. A Débora Osório, que é uma atriz nova que eu conheci através de Filhas de Evas, ela se dedicou muito, se entregou muito à Olivia. E o Matias e a Heloísa são um dos maiores acertos dessa novela e eu não consigo enxergar outros atores senão o Antônio Calone e a Paloma Duarte fazendo eles. Então eu quis citar essas quatro curiosidades aqui, porque realmente eu não consigo ver outros atores interpretando esses personagens. Bom, vamos lá. Só contextualizando, a novela conta a história da Elisa, que se apaixona por um mágico, o Davi. Porém, o pai dela, o Matias, é contra esse relacionamento. E para impedir isso, ele acaba ameaçando o Davi de morte. Porém, durante a confusão, ele acaba atirando na própria filha. Ele erra a mira e mata a própria filha. Porém, o Matias é um juiz muito influente. E ele consegue mexer os pauzinhos dele ali e consegue incriminar o Davi, que é preso 10 anos injustamente. 10 anos se passa, por conta de toda essa tragédia, o Matias acaba enlouquecendo e o Davi bola um plano de fuga da prisão para ele poder justamente sair da cadeia e provar a inocência dele. No decorrer da fuga ele acaba se envolvendo em um acidente e para fugir da polícia ele acaba assumindo a identidade de um outro homem, o Rafael Antunes. E esse outro homem, ele estava indo justamente trabalhar na tecelagem da família da Elisa. Porém, quando ele chega lá, ninguém reconhece ele, porque a mãe da Elisa, a Violeta, na época do crime, não estava na cidade. E a Isadora, que é a irmã mais nova da Elisa, não lembra do rosto do Davi nem da própria irmã, porque ela ficou muito traumatizada com tudo que aconteceu. E o Matias, que é o único que pode falar que ele era o mágico, estava doido, então ninguém botava muita fé nele. E por conta da semelhança física entre a Isadora e a Elisa, o Davi acaba se apaixonando pela irmã da sua antiga namorada e ele resolve então assumir a identidade do Rafael Antunes e ficar na vila para tentar provar a inocência dele e proteger a mulher que ele ama das maldades do Joaquim e da Úrsula, que são os outros vilões da novela. Mas falando um pouquinho sobre os pontos positivos dessa novela, além da trama principal ser muito boa e render bastante história, as tramas coadjuvantes são tão boas quanto.
E em momentos que a trama central estava um pouco ruim, um pouco chata, um pouco fraca, as tramas coadjuvantes conseguiam prender o telespectador e manter o ritmo da novela. São histórias muito boas, muito bem construídas e desenvolvidas no decorrer da novela. Comentando sobre a estreia da Larissa Manoela, eu acho que ela estava muito bem nos dois papéis, tanto no da Elisa quanto no da Isadora. São papéis que a gente consegue ver a diferença, porque a Elisa era uma menina mais meiga, mais delicada, que acredita no amor, enquanto a Isadora era uma mulher mais firme, mais decidida, e a gente consegue ver isso claramente na atuação, a diferença das personagens. E uma coisa que eu amei na mocinha, né, na Isadora, é que ela é uma mocinha bem forte, bem determinada. Ela não tem esse estereótipo de ser uma mocinha meiga, que é muito comum a gente ver em novela das 6 a mocinha ser delicada, acreditar no amor. Aqui é totalmente diferente. Para começar, a Isadora não acredita no amor, por conta de tudo que a irmã dela sofreu. Então isso já é um ponto diferencial dela, e eu acho que ela é uma protagonista que carrega o posto de protagonista. E o Davi também é um protagonista muito bom. Eu sei que tem gente que fala mal dele no Twitter, mas eu não concordo. Falam que ele é tão vilão quanto o Joaquim, mas eu não acho. Pra mim, o Davi apenas revidava o que faziam com ele, e tudo que ele fazia era pra proteger a Isadora e provar a inocência dele. Então ele era um mocinho que carregava ali o posto de mocinho, sem ser bobo, sem ser idiota, sem ser burro. Então pra mim o Davi também carregava o posto de protagonista muito bem. Outro grande destaque é o Matias, né? Que é um dos vilões da trama. Mas uma coisa que eu gosto muito nessa novela é que ela mostra que ninguém é 100% do mal, nem 100% do bem. Então o Matias fez coisas horríveis, acabou enlouquecendo por causa disso e continuava sendo um personagem detestável, mas de certa forma ele conquistou o público, seja pelas suas vilanias, seja pelo seu lado mais humano. Eu gosto muito de quando ele e a Olivia começam a se relacionar, porque a Olivia, né, que é a filha rejeitada dele, tem muita delicadeza em cuidar dele, em conversar com ele. Então são cenas muito bonitas e muito bem feitas, mas que também não deixam a gente esquecer o que o Matias já foi e o que o Matias é, que era realmente um vilão. Então eu gostei muito do personagem, da construção dele, e o Antônio Caloni entregou muito nessa novela. E outro personagem que é, assim, grande demais nessa novela é a Heloísa, que é uma mulher muito amargurada, mas também era uma pessoa muito boa. Então ela não é uma vilã e ela nem desconta a raiva dela nas pessoas erradas, mas ela também não deixa de descontar a raiva dela nas pessoas certas. Então até naquele momento em que ela joga cachaça no caixão do pai dela, ela estava certa, porque o pai dela era um monstro também. Então, assim, é uma personagem que tem muitas nuances e foi feita de forma brilhante pela Paloma Duarte. Então, assim, Heloísa também é um grande acerto. E eu amava a relação dela com a Olivia. Elas já se tornavam amigas antes de descobrirem que era mãe e filha. E depois a relação delas fortalece mais ainda, então eu gostei muito. E um personagem que teve um desenvolvimento ótimo foi o Onofre, porque ele começa a novela sendo detestável, sendo uma pessoa amargurada, que diferente da Heloísa, descontava a amargura dele em todo mundo. Só que com o tempo ele vai aprendendo as lições da vida e ele vai se transformando em uma pessoa boa e vai se abrindo para as possibilidades da vida dele. E no final ele acaba conseguindo seguir o sonho dele de trabalhar com o futebol, que era o grande sonho dele. Só que ele teve um desenvolvimento tão bom que é nítido ver a mudança do início da novela para o final. Então foi um personagem, assim, que pra mim poderia ter tido mais destaque, porque ele merecia demais. E essa era uma novela com muitas histórias de amor, né? Tinha a história da Isadora com o Davi, mas tinha da Olivia com o padre Tenório, que eles acabam se apaixonando. Tinha a Violeta com o Eugênio, que vivia uma relação ali de gato e rato. Tinha a Heloísa com o Leônidas, que no início a Heloísa era bem resistente a esse amor, mas depois ela acaba se entregando a esse sentimento. E um casal que eu gostaria de ter visto um pouquinho mais de desenvolvimento foi o da Augusta com o Abílio. A Augusta é uma personagem muito boa, que ajudava muito ali o Davi. E eu queria que ela tivesse uma história própria, uma história além de ser a amiga do Davi. E aí ela começa a se relacionar com o Abílio, mas a relação deles foi um desenvolvimento muito rápido, rapidinho. Eles já se casam, já vão morar juntos. Eu gostaria de ter visto um pouquinho mais dessa relação, porque eu gostava bastante. E como toda boa novela, essa também tem um núcleo cômico de primeira. Eu amava a Julinha e toda a família dela, a Armindo, o marido, a mãe. Eu morria de rir.
A Mariana era uma personagem que, apesar de tomar algumas atitudes erradas durante a novela, ela me fazia rir demais. Quando ela entra ali na rádio e começa a dar aquelas risadas da vilã dela na novela, eu morria de rir. Então foi um núcleo cômico assim que foi um acerto também. Mas claro, toda novela tem seus pontos negativos e eu vou comentar eles aqui porque comigo não tem lorota. E são 5 pontos que eu vou comentar que são os que mais me incomodaram no decorrer da novela. O primeiro não é nem um ponto negativo, era mais algo que me fazia rir de tão surreal que eram as mágicas do Davi. Eu entendo, gente, que é uma novela e que ele era mágico, mas tinha coisas que ele fazia para escapar da polícia, como, por exemplo, mudar o rosto dele no cartaz de Procura-se, que era, assim, inexplicável, né? Mas a gente releva porque era novela, mais me fazia rir do que passar raiva, porém, eu acho que eles podiam ter sido um pouquinho mais realistas nessas situações. E falando da história central, o único momento que eu realmente achei assim chato foi quando a Isadora começa a se envolver com o motoqueiro lá, que eu já até esqueci o nome dele, e que ela fica rebelde. E assim, gente, a Isadora fica insuportável nesses momentos. Durou ali 1, 2 semanas, mas foram 2 semanas torturantes, porque a Isadora estava chata, mas chata mesmo. E ainda bem que esses momentos passaram, porque nossa, eu já não aguentava mais. Mas da história central, foi o único momento realmente que eu achei chato. E por isso era tão importante as histórias coadjuvantes, que era o que mantinha mesmo a novela ficar boa nesses momentos irritantes da Isadora. Uma história que foi assim, desperdiçada foi o casal Leopoldo e Plínio, que era o casal gay da novela, porque eles não tiveram desenvolvimento nenhum. A história deles era a seguinte: eles eram gays, então eles se apaixonaram. Não se apaixonaram porque tiveram uma relação construída, porque tinham gostos em comum. Não, eles eram os dois personagens gays, se olharam, foi amor à primeira vista e foi isso. E assim, gente, é muito ruim quando isso acontece, porque a gente quer ver um desenvolvimento. E o pior de tudo é a cena que eles vão se beijar. E aí, quando eles vão se beijar, a câmera sai e a Arminda fecha a porta. E aí o Inácio pergunta por que a Arminda fechou a porta. E aí ela fala que algumas cenas não são apropriadas para certos horários. Sério, gente, em pleno 2022, vocês me mandam essa. Sendo que já teve novelas como Órfãos da Terra, que mostrou o casamento e o beijo de 2 mulheres. Orgulho e Paixão, que mostrou o desenvolvimento muito bem feito e no final, né, o beijo entre 2 homens. E assim, não teve problema nenhum em relação a isso. E aí, em pleno 2022, vocês me mandam essa. Foi assim, um desserviço essa história. Ah, mas no final da novela eles se beijaram, Gabriel. Não importa, no final da novela não conta. Porque é muito fácil colocar beijo gay em final de novela, né? Porque se der comentário negativo, a novela já acabou. Agora eu quero ver botar no meio, no início, né? Aí eles não fazem. Foi um desserviço, sim. Foi, assim, uma das piores histórias contadas. E falando em história mal contada, vamos ter que comentar da história da Emília, a personagem da Gabi Amarantos, que era uma mulher que tinha o sonho de ser uma cantora famosa. E ela batalhava por esse sonho. E ela queria também ser uma mulher rica. E o marido dela nunca botava fé nisso, nunca apoiava ela de fato. Porém, no decorrer da novela, a Emília se envolve com o Henrico, que é um golpista. E os dois começam a dar golpes no cassino da novela e a roubar dinheiro das pessoas. E aí, gente, ficava difícil torcer pela Emília, porque ela tomava muita atitude errada. E aí foi aí que eu não gostei de toda a história dela. Porque eu queria torcer por ela, eu queria que ela se tornasse famosa, mas quando ela consegue se tornar rainha da rádio, os crimes dela são descobertos e ela é presa. E assim, ela pagou pelos crimes dela. Ela, no final, consegue voltar a cantar e se tornar rainha da rádio, porque ela reencontra a Arminda, e a Arminda chama ela pra ser rainha da rádio. Porém, eu não gostei de como a história dela foi contada. Eu queria realmente que a personagem fosse uma mulher gananciosa, mas da forma boa, que lutasse pelo sonho dela de ser cantora e conseguisse se tornar uma pessoa famosa, e mostrasse pro marido dela, que não punha fé nela, que era possível sim eles mudarem de vida. Mas não, foi totalmente o oposto. Ela tomou caminhos totalmente errados e eu não gostei. Mas um ponto que me incomoda muito é que, tudo bem, a Mídia fez coisas erradas e pagou pelos crimes dela. Mas personagens como a Mariana e a Yolanda, que tinham atitudes erradas também, não tiveram as mesmas consequências. A Mariana fez muita coisa errada durante a novela e tudo que ela recebia
era ser demitida da rádio, mas depois ela conseguia voltar. E no final, ela acha um bilhete da loteria e fica rica. E a Yolanda, que mentiu, chantageou, ameaçou, fez um monte de coisa errada, reencontra o Rafael Antunes, que era o amor antigo dela, lança a peça dela, faz sucesso e pronto, ela não pagou em nenhum momento pelas coisas erradas que ela fez. A única pessoa que realmente pagou foi a Emília. Então isso me incomodava bastante. Eu queria que a história da Emília fosse contada de uma forma diferente pra gente realmente torcer pela personagem. Mas a pior história dessa novela é o triângulo amoroso entre a Letícia, o Lorenzo e o Bento. Gente, é tudo errado nessa história. Os dois sempre foram apaixonados pela Letícia, e aí a Letícia era apaixonada pelo Bento, e pra não ver os dois ali se relacionando, o Lorenzo se alista pra guerra, porém ele não conta que se alistou, ele conta que foi convocado, e aí o Bento vai pra guerra junto com o amigo pra proteger ele, e aí já tá errado aí. E aí o Bento toma um tiro protegendo o Lorenzo e acaba ficando sem andar. E aí, em vez de ele voltar pro Brasil, ele resolve contar pra todo mundo que morreu, deixando a Letícia viúva e o pai sozinho. E aí o Lorenzo volta pro Brasil, conta pra todo mundo que o amigo morreu, se casa com a Letícia. E aí depois o Bento descobre que ele consegue voltar a andar, e aí ele volta pro Brasil. E aí ele causa toda essa confusão. E aí depois eles colocaram o Lorenzo sendo grosso com a Letícia só pra justificar que ela voltasse com o Bento. Foi uma história toda errada. Pra mim, nenhum dos dois mereciam a Letícia, porque os dois mentiram o tempo todo na novela, entendeu? O Bento foi totalmente egoísta quando ele tava lá na Itália, porque ele ficou na Itália depois de sofrer o acidente. Ele ficava falando, espero que a Letícia esteja me esperando. A Letícia é meu amor, ela vai me esperar pra sempre. Esperar pelo quê, meu filho? Você estava morto. Você fez todo mundo acreditar que você estava morto. Você queria que a Letícia esperasse pelo quê? Ela tinha que seguir a vida dela. Então ele foi totalmente egoísta. E nem pro pai dele ele ligava, que já era um homem que era sozinho, que já tinha perdido a esposa, aí ia perder o filho. Ele nem ligava pro pai dele. Quando ele voltou, o foco dele era a Letícia, ele tava nem aí pro pai dele. E o Lourenço também mentiu o tempo todo. Depois começou a ser ignorante com a Letícia. Foi uma história toda errada. Pra mim a Letícia tinha que ficar sozinha, ir pro Rio de Janeiro, entendeu? E se tornar professora lá. E pronto, ela não merecia. Eles não mereciam ela de jeito nenhum. E falando um pouquinho sobre o último capítulo, eu acho que foi um último capítulo ótimo, que finaliza muito bem a história, que fecha todas as pontas ali que ainda estavam soltas. Gostei muito do final dos protagonistas, de ver eles ali juntos, felizes, do final de todos os outros personagens, todos os outros casais que conseguiram ter seus finais felizes. Os vilões, gostei muito do final do Joaquim, porque de certa forma ele era vilão, porque ele era totalmente influenciado pela mãe dele. Então ver ele ali se redimindo e até salvando o Davi e no final pagando pelos crimes que cometeu, mas conseguindo reerguer a vida dele, foi muito bom. O final da Úrsula foi assim, épico, ver ela morrendo ali engasgada com a pipoca. Eu adorei, achei muito bom mesmo. E o final do Matias foi assim, sensacional, porque não ia fazer sentido o Matias ir pro manicômio depois de passar a novela toda com o Leônidas protegendo ele e o Leônidas aceitar ele pro manicômio judicial, não ia fazer sentido. Porém, ele morrer também eu acho que seria um final muito fácil pra ele. Então ver ele ali forjando a morte dele pra dar sossego pra todo mundo foi de certa forma até uma coisa boa que ele fez. E ver ele ali como um morador de rua e se dedicando a manter a memória da Elisa viva, foi bem legal, eu gostei bastante. Achei que foi um final muito bonito e também muito justo com a história do personagem, né? Porque ele era um vilão, ele cometeu várias coisas ruins, então ele também não merecia um final feliz, nem se redimir, porque ele, de fato, nunca se arrependeu do que ele fez. Ele se arrependia pela filha dele ter morrido, mas não se arrependia de ter colocado a culpa no Davi, nem nas outras coisas que ele fez. Então eu acho que foi um final muito justo pro Matias. Com certeza, essa novela vai ficar marcada pra mim. Com certeza, assim, tá no meu top 5 de novela das 6, no meu top 10 de novelas em geral, porque foi uma novela que eu acompanhei do início ao fim, eu vi todos os capítulos, é uma novela que eu realmente me envolvi e gostei bastante.
com erros e acertos, a novela conseguiu manter um ritmo muito bom e pra mim foi assim um novelão. Agora eu quero saber de vocês assistiram a novela, o que vocês acharam, quais os seus pontos altos, seus pontos baixos, o que vocês queriam que fosse diferente. Se gostaram do último capítulo, me contem aqui embaixo, deixem um comentário que depois eu respondo vocês. E é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e em breve eu volto para falar de outra série, outra novela, outro livro, pra gente poder conversar mais um pouquinho. Tchau, tchau!